Unidade 1. O uso dos pronomes pessoais, caso reto. Welcome, bem-vindo. Bem-vindo ao seu curso particular de inglês. Vamos iniciar hoje a nossa jornada, a nossa caminhada rumo ao aprendizado deste idioma tão importante para nós brasileiros. Vamos aprender a nos comunicar em inglês. E vamos começar com os pronomes pessoais, caso reto. Primeiramente, você precisa conhecer os pronomes pessoais caso reto em inglês e como eles diferem dos pronomes pessoais em português. Vamos lá. Bem, em português temos eu, tu ou você, ele, nós, vós e eles. Eu, tu ou você, ele, nós, vós, eles. Antes de aprendermos os pronomes em inglês, precisamos fazer algumas alterações. Em inglês, além do pronome ele, há também o pronome ela. E um terceiro, o pronome isto, ou pronome neutro. Além disto, a palavra vós, que é um tanto arcaica, será substituída pela palavra vocês. Então agora, no lugar de eu, tu, ele, nós, vós, eles, temos eu, tu ou você, ele, ela, isto, que é o pronome neutro, nós, vocês e eles. E são estas as palavras que nós precisamos aprender neste início de curso. Vamos lá. A primeira, como se diz eu em inglês? Bem, você escreverá assim, apenas aquela letra, e a sua pronúncia, a pronúncia dessa letra, nós chamaremos de pronúncia figurada, será assim. I. Então, quando você disser I, você estará dizendo eu. Vamos ver o próximo. Tu ou você. Escrevemos desta forma e a sua pronúncia figurada é assim. You. O próximo, ele. Escrevemos em inglês assim e a pronúncia figurada dessa palavra é assim. He. Então, até o momento, temos os três primeiros pronomes pessoais. Eu, I. Você, you. Ele, he. Vamos ver o próximo. Ela. Escrevemos desta forma e a pronúncia figurada é assim. She. O próximo, o pronome neutro, é simplesmente it. Cuidado com este T. Ele é um T mudo, ele deve ser pronunciado de forma bem suavizada. It. Nós. Escrevemos em inglês assim e a pronúncia figurada é we. Vamos ver o próximo. Vocês. Já conhecemos este? Exatamente igual à palavra tu ou você. A pronúncia então é you. Não se preocupe com esse detalhe. Temos aqui duas palavras exatamente iguais, mesma grafia, mesma pronúncia, com significados diferentes. Tu ou você, you. Vocês
também é you. Logo, durante o seu curso, você fará vários exercícios e você saberá sem dificuldade diferenciar quando a palavra you quer dizer tu ou você, ou seja, está no singular, e quando a palavra you quer dizer vocês, no plural. Não se preocupe com isso neste momento. Por enquanto, vamos simplesmente tentar memorizar, aprender essas palavras, essas primeiras palavras, os pronomes pessoais, caso reto. O último, eles ou elas, você escreve assim e a pronúncia é they. Neste caso, neste último pronome, eu prefiro não colocar a pronúncia figurada porque nós teremos uma lição em breve específica para tratarmos sobre pronúncia, especialmente dessas combinações de letras como o TH, que é um pouquinho diferente do português. A pronúncia então do pronome eles é they. They. Bem, vamos repetir então. Eu, I. Você, you. Ele, he. Ela, she. Isto, ou pronome neutro, it. Nós, we. Vocês, you. Eles ou elas, they. Bem, preste bastante atenção neste grupo do meio. Ele, ela, isto. Eles formam a terceira pessoa do singular. Em português, quando falamos em terceira pessoa do singular, temos apenas uma palavra, a palavra ele. Mas em inglês, você precisa memorizar desde já que quando falamos em terceira pessoa do singular, falamos em ele, ela, isto, ou pronome neutro. E em inglês, he, she, it. He, she, it. É muito importante que você, desde já, saiba diferenciar, separar estes três, porque você verá logo que com estes pronomes, he, she, it, sempre haverá uma regrinha diferenciada, algo especial para estes três. Correto? Bem, seu primeiro compromisso, então, sua primeira tarefa é memorizar estas primeiras palavras. Eu, particularmente, não conheço forma melhor do que simplesmente escrevê-las num papel separado durante 3 ou 4 dias, não mais do que isto, 2 ou 3 vezes por dia. Faça o teste e você verá como você memoriza com bastante facilidade. Vamos repetir mais uma vez. I, you, he, she, it, we, you, they. Bem, este foi então o nosso primeiro assunto, nosso primeiro tópico, os pronomes pessoais caso reto. Em seguida nós voltamos para falarmos um pouco sobre os verbos. Vamos fazer uma breve introdução. Até já! Unidade 1. O uso dos verbos. Uma breve introdução. Bem, neste item, precisamos simplesmente entender quando um verbo está na sua forma original, na sua forma básica, ou seja, no infinitivo, e quando ele está no imperativo, uma ordem. Então, vamos dividi-los em 2 categorias: verbos no infinitivo e verbos no imperativo. Mas por que isso é tão importante neste início de curso?
simplesmente para que você não cometa erros, como dizer, por exemplo, eu preciso vai, no lugar de eu preciso ir. Eu quero come, no lugar de eu quero comer. Para isso, você precisa entender quando o verbo está na sua forma básica, no infinitivo, ou quando ele está no imperativo. Vamos ver então. O verbo trabalhar, por exemplo, trabalhar, está na sua forma original, está no infinitivo. Verbos terminados em ar de trabalhar, ir de correr, ir de sorrir, estão no infinitivo. E o imperativo? Bem, o imperativo, como eu já disse, é uma ordem. Se você fala apenas trabalha, este verbo está no imperativo, uma ordem. Canta é o verbo cantar no imperativo, uma ordem. Mas se eu disser cantar, agora eu tenho este verbo no infinitivo, na sua forma básica, na sua forma original. Então, vamos ver como isto fica em inglês. Vamos aprender, primeiramente, alguns verbos. O verbo trabalhar, to work. O work. Esta é a pronúncia figurada. Work. Então, o verbo to work significa trabalhar. Vamos ver mais um verbo, o verbo to answer. Sua pronúncia figurada é mais ou menos assim. Answer. To answer. Este verbo significa responder. Temos dois verbos até o momento, o verbo to work, trabalhar, e o verbo to answer, responder. Terceiro verbo, to smile. Sua pronúncia figurada é mais ou menos assim. Smile. Smile. E essa palavra, este verbo, significa sorrir. To work, trabalhar, terminado em ar. To answer, responder, terminado em er. To smile, sorrir, terminado em ir. Conforme eu disse anteriormente, verbos terminados em ar de trabalhar, er de responder, ir de sorrir estão na sua forma básica, na sua forma original, ou seja, no infinitivo. Vamos ver mais três exemplos. O verbo to need, need, precisar. O verbo to eat, eat, comer. E um último, o verbo to go.
que significa ir. Estes são, então, os primeiros 6 verbos do nosso curso. Agora você já conhece o verbo trabalhar, to work. O verbo responder, to answer. O verbo sorrir, to smile. O verbo precisar, to need. O verbo comer, to eat. E o verbo ir, to go. Bem, estes verbos estão todos na sua forma básica, na sua forma original, ou seja, no infinitivo. E o imperativo? Vamos ver como fica o imperativo de alguns destes verbos. Vamos começar pelo último, pelo verbo to go. To go significa ir. Mas, se você omitir esta partícula, que por enquanto chamaremos apenas de partícula to, você terá apenas a palavra go, que também é um verbo, mas não está na sua forma básica, não está no infinitivo. Quando você diz go, você tem o imperativo, uma ordem, ou seja, vai. Então, é muito simples. Para que você tenha o verbo na sua forma original, no infinitivo, basta colocar a partícula to na frente do verbo. E quando você não usa, quando você remove esta partícula e você usa apenas o verbo sem a partícula to, você tem o verbo no imperativo, uma ordem. Go, vai. Mais um exemplo. To smile. Sorrir. Mas, se omitirmos a partícula to e dissermos apenas smile, teremos o verbo sorrir, não mais na sua forma original, não mais no infinitivo, mas agora no imperativo. Uma ordem. Sorria. E um último exemplo, o verbo comer. To eat. Comer. Se removermos a partícula to, teremos apenas a palavra eat, que agora significa come, uma ordem. Então, nesta etapa, você precisa entender a diferença entre o verbo no infinitivo e o verbo no imperativo. Verbos no infinitivo têm esta palavrinha que nós chamamos de partícula to, na frente do verbo. Por enquanto, ela é apenas uma partícula para nós, ela não tem tradução. To go, ir, mas apenas go, vai. To smile, sorrir, apenas smile, sorria. To eat, comer, apenas a palavra eat, come. Bem, vamos ver então alguns exemplos de erros bem comuns para nós brasileiros. Vamos ver por que você precisa efetivamente saber a diferença entre imperativo e infinitivo com alguns exemplos de erros. Vamos lá.
montar a nossa primeira frase em inglês, usando os pronomes pessoais que nós aprendemos no item anterior. Eu. I need. Lembre-se que o verbo to need significa precisar. Quando eu quero conjugar o verbo, eu uso somente ele, sem a partícula to. Lembre-se que essa partícula serve exclusivamente para que o verbo fique na sua forma original, no infinitivo. Se eu dissesse to need, eu teria precisar. Mas não é isso que eu quero conjugar o verbo precisar. Então eu uso o pronome pessoal reto e imediatamente, ao lado deste pronome reto, eu uso o verbo precisar, sem a partícula to. I need. Eu preciso. Se nós disséssemos I need to go, nós teríamos um exemplo de erro. I need to go. Eu preciso, vai. Certamente não será isso que você precisará dizer. Você precisará dizer eu preciso ir. Como dizer ir? Usando o verbo no infinitivo, na sua forma original. E como se faz isso? Colocando a partícula to na frente do verbo. To go, ir. Agora sim. I need to go. Eu preciso ir. I need to go. Eu preciso ir. Mas, novamente, se você esquecer de usar a partícula to, você terá dito I need to go. Eu preciso, vai. Vamos ver mais um exemplo. I need it. I need it. Este é mais um exemplo de erro. Eu preciso, come. Quando, na verdade, você precisava ter dito I need to eat. Eu preciso comer. Então, lembre-se, para que o verbo fique no infinitivo, ou seja, termine em ar de trabalhar, er de correr, ir de sorrir, você terá que usar a partícula to na frente do verbo. Este foi o item verbos, a diferença entre o infinitivo e o imperativo. Em seguida estaremos fazendo mais exemplos e revisando também essa matéria. No próximo item, estudaremos um pouquinho sobre algumas informações adicionais, começando com profissões. Até lá! Unidade 1, informação adicional. Profissões. Vamos começar esta etapa falando um pouquinho sobre profissões. Como dizer em inglês algumas profissões e ocupações. Bem, já que estamos falando de verbos, veja só como é fácil dizer, por exemplo, a palavra trabalhador. Você lembra do verbo trabalhar? To work. Bem, to work significa trabalhar. Este verbo, conforme visto no item anterior, está na sua forma original, na sua forma básica, terminada em ar, ou seja, no infinitivo. To work, trabalhar. Se nós removermos a partícula to e dissermos apenas o work, teremos uma ordem, teremos o verbo no imperativo, trabalha. Veja como é fácil dizer
a palavra trabalhador, aquele que pratica a ação de trabalhar. Basta você pegar o verbo sem a partícula to, apenas a palavra work. Lembre-se, quando você usa a partícula to, o verbo estará na sua forma original, no infinitivo, será trabalhar. Então, pegamos o verbo work e acrescentamos a este verbo duas letras, as letras E, R, e criamos uma nova palavra. Então, nós temos agora a palavra worker. Quando você acrescenta as letras ER ao verbo, você tem a nova palavra que significa aquele que pratica aquela determinada ação. No caso do exemplo, a ação é de trabalhar. Quem pratica a ação de trabalhar é um worker, ou seja, um trabalhador. Então, revisando. To work, trabalhar. Apenas o work, sem a partícula to, uma ordem, trabalha. Se você acrescentar as letras ER à palavra work, você terá criado uma nova palavra, a palavra trabalhador. Worker. Vamos ver como fazer isso com outros verbos. Mais um verbo novo, o verbo to drive. Bem, o verbo to drive significa dirigir. Um outro verbo, o verbo to sing. Cantar. E um último verbo, o verbo to play. Este verbo tem 3 traduções: jogar, tocar, desde que você esteja se referindo a tocar instrumento musical, e também brincar. Então, na primeira etapa, aprendemos 6 verbos. E nesta, mais 3. To drive, dirigir. To sing, cantar. To play, jogar, tocar e brincar. Não esqueça, estes verbos estão na sua forma original, no infinitivo. Se removermos a partícula to, teremos apenas drive, dirige, apenas sing, canta, apenas play, joga, toca ou brinca. Bem, se pegarmos o verbo drive, que nesse caso já termina na letra E, então eu vou apenas acrescentar a letra E e criar uma nova palavra, driver. Aquele que pratica a ação de dirigir. Quem pratica a ação de dirigir é um motorista. O próximo exemplo, vamos pegar apenas a palavra sing. Desculpa. Vamos acrescentar as letras ER. Agora sim. Sing mais ER, criei uma nova palavra, singer, que significa aquele que pratica a ação de cantar. Um cantor. Ou uma cantora.
Vamos ver o nosso último exemplo, o verbo play, com as letras ER. Player. Player, então, é a nova palavra que significa aquele que pratica a ação de... Bom, temos jogar, tocar e brincar. O mais lógico é dizer a ação de jogar, porque player significa jogador. Então, to work, trabalhar. Apenas o work, uma ordem, trabalha. Mas worker, com ER no final, trabalhador. Assim como driver, motorista. Singer, cantor ou cantora. E o último, player, jogador. Bem, essa é uma regrinha bem útil para nós que estamos começando o nosso curso. Mas é importante também que você saiba que ela não poderá ser usada para descrever todas as profissões ou ocupações. Algumas profissões têm uma palavra específica. Por exemplo, o piloto é pilot. Pilot. E apesar de existir o verbo voar, to fly, você não acrescentaria as letras ER para dizer flyer. Neste caso, você tem a palavra específica, pilot. Mas, conforme eu já disse, é uma regra bem útil para descrever ocupações e profissões. Funciona com a maioria dos verbos. Bem, vamos ver agora um outro item bem interessante que você também já pode aprender desde o início do seu curso. Trata-se da dinâmica entre os substantivos e os verbos. Vamos fazer um comparativo com o português em primeiro lugar. Veja bem, nós temos aqui em português esta palavra, telefone. Bem, telefone não é um verbo, é uma coisa, é um substantivo. Mas nós brasileiros falamos também o verbo telefonar. O verbo telefonar, ele partiu do substantivo telefone. Isto em inglês também é bastante comum. Veja este exemplo. A palavra phone significa telefone em inglês. Um substantivo, uma coisa. Para dizer telefonar, basta você colocar a partícula to na frente do substantivo e pronto, você criou o verbo telefonar. Ou pelo menos, uma das maneiras de dizer em inglês telefonar. Desculpa. Voltando. Mais um exemplo. A palavra water, água. Bem, water também não é um verbo. A palavra water é um substantivo, uma coisa. Mas, se você precisar dizer o verbo aguar, como na frase, não esqueça de aguar as plantas antes de sair. Existe o verbo aguar. Se você quiser dizer o verbo aguar, basta pegar este substantivo, water, colocar a partícula to na frente
e você terá criado o verbo aguar. Esta é mais uma regra bem útil para que você use já desde o início do seu curso. Obviamente, esta regrinha não vai funcionar com todos os substantivos, mas, conforme eu disse anteriormente, no exemplo anterior sobre as ocupações, as profissões, ela serve na maioria dos casos. Mas muito cuidado, por exemplo, existe o substantivo mesa, table. Table significa mesa, mesa é um substantivo, uma coisa, mas como não existe o verbo mesar, você não poderia simplesmente colocar a partícula to na frente do substantivo table para criar o verbo to table, que seria mesar. Este verbo não existe, certo? Mas na maioria dos verbos, esta regra é bem útil. Vamos ver mais um exemplo. Vamos voltar ao verbo trabalhar, to work. To work, então, significa trabalhar. Vamos fazer uma análise um pouquinho mais detalhada. Já vimos que to work é trabalhar. Se removermos a partícula to, teremos uma ordem, o imperativo trabalha. Mas o que eu quero dizer também, dentro deste assunto sobre substantivos e verbos, é que o verbo work, ou melhor, a palavra work, além de ser um verbo, também pode ser um substantivo. Work significa, ou também pode significar, trabalho. E trabalho é um substantivo. Como na frase, hoje o trabalho estava muito difícil. Nesta frase, a palavra trabalho não é um verbo, é apenas um substantivo. Então, a palavra work pode ser o substantivo trabalho. Se você coloca o to na frente dela, vira o verbo trabalhar. Ou, removendo o to, você pode ter o verbo no imperativo, uma ordem, trabalha. Isto tudo pode parecer um pouquinho confuso neste início de curso. Eu sugiro que você efetivamente use o seu material escrito, o seu livro, escute também o CD de áudio e pratique bastante, porque ali nós temos também toda a informação que eu estou passando para você aqui. Combinado? Bom, vamos apagar este quadro e vamos ver mais um item apenas para encerrar este tópico de informações adicionais. Você certamente deve ter escutado ou visto por aí a palavra thanks. Ou talvez você viu esta palavra, thank you. Você sabe a diferença entre thanks e thank you? Bom, normalmente nós brasileiros traduzimos ambas como obrigado. Thanks, obrigado. Thank you, obrigado. Apesar desta tradução ser bastante aceitável, nós podemos fazer uma análise um pouco mais detalhada para que você entenda melhor a diferença entre estas palavras. Bom,
o que ocorreu aqui? Esta palavra foi transformada num verbo. O verbo to think. Sem a letra S no final. To think. Agora nós temos um verbo. Que verbo é esse? É o verbo agradecer. Agradecer. To thank. Bem, veja só essa construção. I thank you. Você lembra do pronome pessoal reto eu? I. I thank you. Eu agradeço você. Ou eu te agradeço. Então, o que ocorreu aqui foi que eles eliminaram o pronome reto I e dizem apenas thank you. Mas, na verdade, thank you significa te agradeço, enquanto que thanks significa obrigado. Esta é a diferença. Thanks é menos formal, tem menos sentimento, enquanto que thank you é um pouco mais formal ou tem um pouco mais de sentimento. Pense, se você disser em português, obrigado, ou se você disser em português, te agradeço. São impressões diferentes. Bom, este foi o item sobre informações adicionais e no próximo bloco nós falaremos um pouquinho sobre o gerúndio. Até lá! Unidade 1. O gerúndio. Bem, neste item vamos aprender um pouco sobre o gerúndio em inglês. Como dizer palavras terminadas em indo de sorrindo, indo de correndo, ando de cantando. Vamos ver. Vamos voltar para o nosso verbo trabalhar. A palavra work. Lembre-se que o work apenas pode ser um substantivo, trabalho, ou o verbo no imperativo, trabalha. Se eu colocar a partícula to na frente, eu tenho o verbo na sua forma original, to work, no infinitivo, trabalhar. Bem, por enquanto, nós queremos apenas a palavra work e vamos agora acrescentar a esta palavra as letras I, N, G. Quando você acrescenta estas três letras, I, N, G, ao verbo, você forma o gerúndio. Working, uma nova palavra. E working significa trabalhando. Então, para formar o gerúndio, basta acrescentar ing. Muito cuidado com a pronúncia. Esta letra final, a letra G, ela jamais será pronunciada. Você pronunciará apenas as letras I, N. In. Working. Working. Trabalhando. Vamos ver mais um exemplo. O verbo responder. Answer. Com ing no final, fica respondendo. Answering. Answering. Respondendo. Mais um, o verbo sorrir.
smile. Smile mais ing. Neste caso, nós teremos que eliminar a letra E. Smiling. Sorrindo. Sempre que o verbo terminar com a letra E, você pode remover a letra E e acrescentar apenas ing. Esta é a regra. Então, working, trabalhando. Answering, respondendo. Smiling, sorrindo. Usando alguns outros verbos que já estudamos, poderíamos dizer, por exemplo, driving, dirigindo, singing, cantando, going, indo. Um cuidado todo especial que você precisa tomar com relação ao gerúndio é que, diferentemente do português, nem todo verbo aceitará o gerúndio, aceitará o acréscimo do ing. Por exemplo, nós aprendemos o verbo precisar, o verbo to need. Este verbo não aceita ing. Você não poderia dizer needing. Por exemplo, você não poderia dizer a frase em inglês: eu estou precisando falar com você, ou eu estou precisando de você. Precisando em inglês não existe. Existe apenas eu preciso, I need. I need to talk to you. Eu preciso falar com você. E não, eu estou precisando falar com você. Novamente, eu insisto que essa é a nossa primeira unidade. Estamos vendo alguns tópicos extremamente importantes nesta fase do curso, nesta fase introdutória, que é a base do idioma. E em seguida, você fará novos exemplos, terá outros exercícios e você conseguirá compreender sem qualquer problema estes detalhes. Não se preocupe. Mais um detalhe importante de salientar é que, também diferentemente do português, nem toda palavra terminada com ing terá o significado de gerúndio, ou seja, será indo, endo ou ando. Em inglês, há uma palavra interesting. A palavra interesting termina em ing, mas não significa interessando, porque nem todo ing será gerúndio. Interesting significa interessante. Bem, este foi o item gerúndio. Para formar uma palavra no gerúndio, para colocar uma palavra no gerúndio, melhor dizendo, basta acrescentar ing ao verbo. Na próxima unidade já teremos alguns exemplos de frases usando esta informação, usando o gerúndio. O próximo item será aprendermos um pouquinho sobre a conjugação dos verbos. Até lá! Unidade 1, a conjugação dos verbos. Uma breve introdução. Bem, vamos ver agora como conjugar os verbos em inglês. Como dizer, por exemplo, eu canto, você canta, nós cantamos, eles cantam. Primeiramente, precisamos revisar os pronomes pessoais caso reto. Você já os memorizou? Vamos ver. I, you, he, she, it.
we, you, they. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It é o nosso pronome neutro, isto. We, nós. You, vocês. E o último, they, eles ou elas. Vocês lembram também que eu falei da terceira pessoa do singular, he, she, it. Com esses três, temos que ter um cuidado todo especial. Então, neste item sobre conjugação dos verbos, uma simples introdução, nós vamos deixar de fora a terceira pessoa. Combinado? Vamos conjugar alguns dos verbos que nós já aprendemos até aqui. Vamos começar pelo verbo to work. To work significa trabalhar. Vamos colocar aqui o verbo to work. Trabalhar. Para conjugar um verbo em inglês, basta você pegar o verbo sem a partícula to. Lembre-se que a partícula to somente está aqui na frente do verbo para formar o infinitivo. Para que o verbo termine em ar de trabalhar, er de correr ou ir de sorrir, o verbo da sua forma básica. Para conjugá-lo, você não usa essa partícula. Pega simplesmente o verbo e coloca ao lado do pronome reto, ou sujeito da frase. Pronto. I work. Eu trabalho. Você trabalha. You work. Nós trabalhamos. We work. Vocês trabalham. You work. Eles ou elas trabalham. They work. Então, veja que em inglês a conjugação dos verbos é realmente muito simplificada, porque, diferentemente do português, não temos aquelas terminações como trabalhamos, trabalhei, trabalhaste, trabalham e assim por diante. Temos apenas uma única palavra, work. I work, you work, we work, you work, they work. Por isso, por não termos nenhum tipo de variação, eu gostaria desde já de salientar que em inglês, diferentemente do nosso português, não há o sujeito oculto. Em português nós temos algo chamado de sujeito oculto. Se eu dissesse para vocês, por exemplo, trabalhei muito ontem, e perguntasse quem é o sujeito desta frase, da frase trabalhei muito ontem, certamente você me diria, o sujeito é eu. Mas como você sabe que o sujeito é eu? Bem, você sabe porque a terminação é ei, de trabalhei. Sujeito oculto, eu. Bem, como em inglês não existe essas terminações, também não existirá o sujeito oculto. Sempre que você usar um verbo, você terá que expressar, que dizer quem está praticando esta ação, usando um pronome pessoal reto ou um sujeito. Quem work? I work. Eu trabalho. Eles trabalham. They work. Nós trabalhamos. We work. Ou será que é você trabalha? You work. Não esqueça, em inglês não existe o sujeito oculto. Usou o verbo, tem que usar o sujeito ou pronome reto. Vamos ver mais alguns exemplos.
Vamos conjugar agora o verbo comer. Você lembra do verbo comer? To eat. Comer. Como se diz então, eu como? I eat. Você come? You eat. Lembre-se que neste item, por enquanto, estamos pulando a terceira pessoa do singular. Nós comemos. We eat. Vocês comem. You eat. Eles comem. They eat. I eat. You eat. We eat. You eat. They eat. Eu como, você come, nós comemos, vocês comem, eles comem. Vamos conjugar um outro verbo? O verbo to play. O que significa o verbo to play? Jogar, tocar, desde que seja instrumento musical, e também brincar. Então, I play. Eu jogo, eu toco, eu brinco. You play. Você joga, você toca, você brinca. We play. Nós jogamos, nós tocamos, nós brincamos. You play. Vocês jogam, vocês tocam, vocês brincam. E o último, they play. Eles jogam, eles tocam e eles brincam. Bem, então, se você disser apenas a palavra sing, você tem o verbo cantar, mas não a sua forma original, não no infinitivo. Quando você diz sing, você está dizendo uma ordem, um imperativo. Canta. Para dizer cantar, você coloca a partícula to na frente. To sing. Cantar. Para conjugar o verbo to sing, basta usar um dos pronomes pessoais. Por exemplo, nós cantamos. We sing. Nós cantamos. Bem, este foi o item onde trabalhamos um pouquinho sobre a conjugação dos verbos em inglês, uma pequena introdução. No próximo bloco, estudaremos a conjugação do famoso verbo to be na sua forma afirmativa. Até lá! Unidade 1, a conjugação do verbo to be, o verbo ser e estar, na forma afirmativa. Bem, vamos ver então o verbo to be. Este verbo significa ser e também significa estar. Este é sem dúvida o verbo mais importante da língua inglesa e provavelmente o mais usado. E ele é com certeza também o mais complicado, porque diferentemente do que estudamos no item anterior, ele é o único verbo que tem a sua própria conjugação. Você lembra do item anterior? Nós aprendemos a conjugar os verbos. Fizemos uma breve introdução, aprendemos a dizer, por exemplo, eu preciso, I need. Você precisa, you need. Nós precisamos, we need. Eles precisam, they need. Aprendemos que os verbos, eles mantêm a sua forma original para
praticamente todas as pessoas. Digo praticamente porque, por enquanto, não estamos falando da terceira pessoa do singular, não estamos conjugando a terceira pessoa do singular, he, she, it. Mas agora com o verbo to be, nós poderemos conjugar também a terceira pessoa do singular. Só que o verbo to be, conforme eu falei, ele é um verbo especial e ele tem a sua conjugação própria. Ou seja, você não dirá I be, you be, we be, they be. Não, com o verbo to be não será assim. Você terá que aprender 3 novas palavras. Estas palavras aqui. Desculpa, vamos corrigir isto. A palavra am, a palavra is e também a palavra are. Am, is, are. Am, is, are. São as 3 palavras que formam a conjugação do verbo to be no presente. Não esqueçam de um importante detalhe. O verbo é apenas a palavra be. Esse to aqui, a partícula to, está na frente simplesmente para formar o infinitivo. O verbo terminado em er, de ser, e o verbo terminado em ar, de estar, ou seja, o verbo na sua forma original. Conforme vimos, por exemplo, com o verbo to eat. To eat significa comer, mas quando removemos a partícula to, ficamos apenas com a palavra eat, ou o imperativo, come. Bem, então, feito esta revisão, vamos conjugar o verbo to be. Primeiramente, precisamos lembrar dos pronomes pessoais caso reto. Você já os memorizou? Vamos lá. I, you, he, she, it, we, you e o último, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Estes 3, então, formam a terceira pessoa do singular. Lembrando que em português temos apenas a palavra ele, mas em inglês há também a palavra ela, she, e ainda o pronome neutro, ou a palavra isto, it. He, she, it, terceira pessoa do singular. Vamos colocar aqui então a conjugação, as palavras que formam a conjugação do verbo to be novamente. Am, is, are. E agora vamos finalmente conjugar o verbo to be. Como dizer eu sou ou eu estou? I am. Então, para dizer eu sou ou eu estou, nós usamos esta primeira palavra, a palavra am. I am. Eu sou ou eu estou. Um detalhe. Podemos, por enquanto, riscar a palavra am, porque ela não será mais usada. Am é exclusivo para este pronome, para o pronome eu, ou em inglês, I. Vamos pular para he, she e it, terceira pessoa do singular. Como dizer em inglês, ele é, conjugação do verbo ser, ou ele está, conjugação do verbo estar. Como dizer ela é ou ela está. Como dizer isto é ou isto está. Bem, com estes 3, usaremos a palavra is. E novamente, você pode riscar a palavra is, porque ela não será usada com qualquer um dos demais pronomes pessoais. Apenas com a terceira pessoa, he, she ou it.
Bem, quando falamos he is, nós estamos dizendo então ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. E por último, it is, isto é ou isto está. Sobrou a palavra are e ela será usada com os demais pronomes pessoais. You are, you are, você é ou você está. Conjugação do verbo ser, conjugação do verbo estar. We are. We are. Nós somos ou nós estamos. You are. Vocês são ou vocês estão. Aqui nós temos também you are, significando você é ou você está. E novamente, you are, que também pode ser o plural. Vocês são ou vocês estão. Em seguida, muito em breve, nós já estaremos bem habituados a diferenciar quando o you é singular, você, ou quando o you é plural, vocês. Não se preocupem com esse detalhe. Eu garanto que logo nas próximas unidades isso será algo banal para você. Bem, o último, they are. They are. Eles ou elas são, eles ou elas estão. Conjugação de ser e estar. Então, esta é a conjugação do verbo to be na forma afirmativa. Estamos apenas fazendo na unidade 1 uma introdução. Em seguida, na unidade 2, avançaremos um pouquinho e formaremos algumas frases usando o verbo to be. Vamos revisar. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Bem, este foi então o item conjugação do verbo to be, uma breve introdução, forma afirmativa. Em seguida nós voltamos com o próximo item onde trataremos dos cumprimentos. Até já! Unidade 1, os cumprimentos. Bem, vamos ver então como dizer em inglês como vai ou como você está. Mas antes disso, precisamos incrementar um pouco o nosso vocabulário. Vamos aprender algumas novas palavras. Primeiramente, a palavra hello. Hello significa olá ou alô. Se você está cumprimentando alguém, a palavra hello significa olá. Se você está falando ao telefone, a palavra hello significa alô. A próxima palavra é a palavra hi. E hi significa simplesmente oi. Em seguida, mais uma nova palavra, a palavra how. Como. Então temos 3 palavras até o momento: hello, olá, alô, hi, oi, e a palavra how. Como. Mais uma palavra. Fine. Que significa bem. Fine.
and e. And. Essa palavra nós já vimos. Thanks. Obrigado. Então, até o momento, hello, olá ou alô, hi, oi, how, como, fine, bem, and, e, thanks, obrigado. A próxima, também já vimos, thank you, que significa te agradeço. Very. Muito. Well. Bem. Mais uma palavra. Now. Agora. Fast. Rápido. Important. Importante. Bem, então até o momento temos hello, hi, how, fine, and thanks. Thank you, very, well, now, fast, important. Temos ainda mais algumas palavras a título de vocabulário. Lembre-se que essas palavras estão no seu livro, na unidade 1. A próxima palavra, everyday. Todos os dias. Everyday. Mais um verbo. O verbo aprender. Learn. To learn. O verbo to help. Ajudar. A palavra ok, que significa bem, certo. A palavra please, por favor. E uma última para esta unidade, to study, que é um verbo, o verbo estudar. Every day, todos os dias. To learn, aprender. To help, ajudar. Ok, bem,
certo. Please, por favor. E o verbo to study, estudar. Bem, agora juntando algumas destas palavras, teremos algumas das frases mais pronunciadas todos os dias no mundo inteiro. Vamos ver. How are you? Nossa primeira frase. How are you? How are you significa... Bem, a palavra how significa como. You é você. E a palavra are é a conjugação do verbo to be, do verbo ser e estar. How are you? Como você está? Como você está? Ou, popularmente, como vai? How are you? A resposta mais comum para esta pergunta é I am fine. I am fine. Eu estou bem. Podemos colocar uma vírgula aqui e agradecer. Thanks. How are you? I am fine. Thanks. Podemos também dizer and you. And you. E você? E a resposta poderia ser mais ou menos assim. I am very well. Eu estou muito bem. Também vamos colocar uma vírgula e vamos dizer thank you. Te agradeço. I am very well. Thank you. Bem, esta é a maneira mais comum de perguntar a alguém como ele está. E essas são as respostas mais tradicionais. Obviamente, há várias outras possibilidades. Mas, para a unidade 1, para o início do nosso projeto de aprender inglês, ficaremos apenas com estas frases. Vamos repeti-las. How are you? How are you? I am fine. Thanks. And you? I am fine. Thanks. And you? I am very well. Thank you. I am very well. Thank you. Mais uma vez. How are you? I am fine. Thanks. And you? I am very well. Thank you. Na próxima unidade, ensinaremos o verbo to be, o verbo ser e estar, na forma interrogativa e também na forma negativa, conforme eu já havia mencionado. E então você entenderá melhor por que esta palavra, a palavra are, está na frente do sujeito ou do pronome reto you. Isso será explicado então melhor na unidade 2. Combinado? Bem, o que vimos até aqui então? Vamos fazer uma breve revisão para encerrar a unidade 1. Começamos a unidade falando sobre os pronomes pessoais caso reto. I, you, he, she, it, we, you, they. Eu, tu ou você, ele, ela, isto. Pronome neutro.
nós, vocês e eles. Falamos também que estes três, he, she, it, formam a terceira pessoa do singular. E que você precisa tomar um cuidado todo especial com he, she, it, terceira pessoa do singular. Em seguida falamos um pouquinho sobre os verbos. Vimos a diferença entre o infinitivo e o imperativo. Um verbo no infinitivo, na sua forma original, tem esta palavrinha, esta partícula na frente. To sing. Cantar. Removendo, não usando a partícula to, você tem apenas a palavra sing, que é uma ordem, que é o imperativo. Canta. Vimos também o gerúndio. Para formar o gerúndio, basta acrescentar as letras ing. Pega-se o verbo sem a partícula to e acrescenta-se as letras ing. Agora, singing, cantando. Vimos que isso pode ser feito com a maioria dos verbos, mas cuidado, alguns verbos em inglês não aceitam a partícula, não aceitam o acréscimo do ing. O exemplo que eu usei foi do verbo to need, o verbo precisar, você não poderá dizer precisando, certo? Vamos ver o próximo item. Em seguida, estudamos um pouquinho sobre a conjugação dos verbos, como se conjuga os verbos em inglês. Usamos apenas 5 pronomes pessoais, porque nós eliminamos, neste momento, a terceira pessoa, he, she, it. Então, para conjugar um verbo em inglês, basta pegar o pronome pessoal reto, ou o sujeito, e colocar o verbo imediatamente ao seu lado. Pronto. I need. Eu preciso. You drive. Você dirige. We go. Nós vamos. You play. Vocês jogam. Vocês tocam. Vocês brincam. They study. Eles estudam. Bem, esta é a maneira que você usa então para conjugar os verbos em inglês. Mas vimos também que a conjugação do verbo to be não é assim. Você não dirá, por exemplo, você não dirá I be. Isto não existe. O verbo to be é aquele verbo especial que tem uma conjugação especial. Você precisa saber a sua forma conjugada. I am. Eu sou ou eu estou. You are. Você é ou você está. He, she, it. Esses três usam a palavra is. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, isto é ou isso está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. E they are, eles são ou eles estão. E, em seguida, vimos um pouquinho sobre os cumprimentos. How are you? I am fine. Thanks.
And you? I am very well, thank you. Bem, esta foi a unidade 1. Em seguida, espero te encontrar na unidade 2. Até lá!